como nós falamos, né, o que a gente tinha anteriormente é que no mundo real, né, não há um sistema fechado, né, o sistema sempre temos que tratar os sistemas físicos, seja ele que for, ele interage fisicamente com o seu meio exterior ou com graus de liberdade não controlados e, portanto, isso introduz, né, em termos de processamento de informação, introduz algum tipo de ruído, né, no sistema. No caso do ruído clássico, o que foi mais compreendido por nós, né, no caso especificamente quando codificamos em termos de bits, foi o canal binário simétrico, porque o canal binário simétrico representa essencialmente, né, o pior que pode acontecer, né, com o bit, desde ele, né, se manter sem erros, intacto, até ele trocar, né, de sinal, no seguinte sentido, que ele troca de 0 para 1 ou de 1 para 0 com uma certa probabilidade p, né? Então, temos aí desde o canal, que é o canal ideal, até o canal de troca, né, que efetivamente troca com probabilidade 1. Vimos que qualquer tipo de ruído, né, seja ele introduzido de qualquer forma, quando falamos em termos aí das atuações sobre sobre a fonte, nós vimos que esse ruído, né, ele atua como uma operação que leva, né, esse estado da fonte para um outro estado possível dentro do mesmo alfabeto, e, portanto, isso é determinado por matrizes de transição, né, ou, né, que é dado em termos de probabilidades condicionais de você ter um estado pré, né, definido como sendo o estado da fonte, e uma probabilidade posterior, né, que é o estado associado ao receptor. Tá? Bom, com a hipótese normal de que temos um processo marcoviano, ou seja, temos erros independentes, em cada elemento que tratamos, né, a ocorrência de erro, por exemplo, cada dispositivo eletrônico, nós consideramos, né, o efeito de erro sobre aquele dispositivo. E se vamos corrigir, né, nós corrigimos sobre aquele dispositivo apenas, né, e fazemos isso sequencialmente. Isso é muito importante, porque não temos, né, a dependência direta, né, de ocorrência de erro em Z, né, para eu corrigir de Y para Z, eu não preciso corrigir anteriormente de X, né, para Y, elas são independentes. Tá? Então, se ocorre um erro lá, eu considero como dois processos independentes e esse erro é automaticamente, né, corrigido dentro já na correção a respeito do passo anterior. Então, nós temos um processo, né, típico de uma cadeia de Markov, onde não há memória anterior, né, memória de eventos anteriores. Bom, com isso, nós vimos que a nossa probabilidade posterior é dada em termos da minha matriz de probabilidade aí de transição, né, associada à minha probabilidade anterior. E essa matriz contém todos os elementos, né, que conectam, né, todos os possíveis estados da minha variável aleatória da fonte. Tá? No caso de operações quânticas, nós vimos que a descrição é, de certa forma, semelhante, né, tanto propositalmente escrita com esse E cursivo, né? Entretanto, como estamos falando, o estado não é mais descrito, né, por uma variável aleatória simples, mas por um operador densidade, pelo estado do sistema, né? Não temos mais uma distribuição de probabilidade também, temos o estado do sistema que caracteriza isso. Então, nós chamamos essa atuação como operação quântica, que leva um mapa que leva o estado ρ a um novo estado ρ, né, linha, que vai ser o nosso estado posterior. Então, por exemplo, onde temos exemplos dessas atuações? O primeiro exemplo é o exemplo que nós já falamos bastante, é o de evolução unitária. Então, tipicamente, quando você atua uma evolução unitária, esse unitário pode estar associado a um hamiltoniano, né, de evolução do seu sistema, e ele atua, né, sobre o nosso estado dessa forma, como estamos falando de
de um operador densidade, lembre-se que o operador unitário atua pela esquerda, né, e o seu hermitiano conjugado atua pela direita do operador densidade. Também tivemos um outro tipo de evolução, que é distinta da evolução unitária, que foi aquela em que, quando você submete o sistema a medições. Então, quando você mede necessariamente uma certa quantidade M minúsculo, clássica, você está sujeitando o sistema, né, a um novo estado. Você diz que, pelo postulado de medição, diz que toda vez que você mede um determinado observável, você instantaneamente após essa medição, o estado do sistema ele é projetado num autoestado daquele seu observável. Então, esse operador M maiúsculo, ele leva, é um projetor a um autoestado associado àquele resultado clássico M minúsculo que você observou. E preste atenção, né, que seja como for esse operador de medição, a construção dessa operação é exatamente a mesma. Eu tenho um operador M atuando pela esquerda e o operador M dagger, seu hermitiano conjugado, atuando pela direita, né, do operador densidade. Então, dessa forma, quando falamos, né, na situação de evoluções unitárias, interpretamos, por exemplo, para um estado arbitrário, pode ser de bit quântico ou não, né, esse estado evolui com o tempo, essa linha representa uma evolução, e a atuação do operador unitário que dá a evolução temporal, ele está associado a esse operador U. Então, portanto, o estado final, após a atuação de U, é esse que é representado aí na direita. Então, esse estado que nós estamos representando aqui. Bom, vamos supor agora fazer uma análise um pouco distinta daquela situação que comporta todas as possíveis atuações que eu possa ter sobre o meu sistema. Então, nós vimos duas, em princípio, uma em que eu tenho medição e outra em que eu tenho o sistema isolado, né, com evolução unitária, mas eu posso ter ainda uma terceira, quando eu tento tratar a evolução do sistema, mas, né, graus de liberdade que não são controlados ou o meio externo, se você quiser assim pensar. Então, esse meio externo, ele atua introduzindo ruídos, mas eu não tenho controle sobre ele, eu não sei o estado dele tipicamente, né? Isso significa que eu tenho uma ignorância a respeito desse estado. Ter ignorância a respeito desse estado significa que seus graus de liberdade são eliminados por um processo de atuação da operação de traço. Então, como que nós computamos isso? Então, a construção natural disso é da minha evolução unitária, que nós acabamos de escrever. Então, se o meu sistema evolui unitariamente, eu tenho uma evolução unitária conjunta só com ele. Entretanto, se eu tenho um sistema que, na verdade, ele é composto, né, inicialmente, eu tenho um estado inicial que é composto pelo estado do sistema e o estado do meio, eu agora tenho que computar a evolução, né, devido a essa evolução unitária que compõe, né, compõe os dois sistemas. Então, ela tem uma interação, pode ser que não também, mas tem uma interação ali que faz com que o sistema e esse estado, né, do meio ambiente, que estamos chamando, né, eles evoluem unitariamente. Entretanto, a atuação, o efeito sobre o meu estado é esse mapa, né, que nós chamamos de operação. E ele é aquela evolução do meu sistema de interesse quando eu desprezo os graus de liberdade aí do meio. Mas os dois interagiram no passado. Então, portanto, desprezar, apesar de eu não ter acesso aos estados do meio ambiente, eu ainda tenho o efeito sobre ele que vem na forma aí de um operador, né, de densidade para o meu sistema. Então, quando a gente observa isso, né, nós estamos só olhando esse braço, né, de evolução do estado do sistema. E como que fazemos isso matematicamente? Evolução unitária, seja o que for da interação entre eles, evoluindo o estado inicialmente desacoplado do sistema e meio,
e, posteriormente, um traço, né, sobre as variáveis do que eu constituo, né, como meio ambiente. Tá bem? Então, um caso trivial, óbvio, é a situação que, por exemplo, a ação unitária não envolve interação entre o sistema e meio e, portanto, né, ele só atua, né, no sistema de interesse, e é exatamente o que nós fizemos, né, anteriormente. Tá? Segundo caso, que acho que é mais interessante aqui para nós, é o caso que envolve, bem simples, envolve uma interação unitária controlada. A unitária controlada que vamos usar é a Contronote. A Contronote já sabemos o que ela faz. Então, nesse caso, por exemplo, eu digo que esse estado de interesse é ρ do sistema, e o que eu chamo de estado desse meio externo vai ser preparado em zero inicialmente. Sabemos que se o estado ρ for zero, nada vai acontecer com esse estado, né, do bit controlado ou alvo, né? E se o bit de controle for 1, o bit controlado ou o alvo vai inverter esse bit dele. Então, portanto, a composição da evolução agora, olhando só para o bit de controle, né, eu tenho que compor, né, a interação entre elas. Então, como que ela vai ser dada? Tipicamente, eu somo a identidade mais Z, tensor a identidade, isso só para computar os estados, né, que são associados ao bit zero. Né? Então, se você lembrar, né, na codificação, como que fica para esse sistema, essa codificação me diz exatamente que eu vou ter I mais Z para computar só o estado, né, dependente de ser zero. E I menos Z vai me dar só os estados, né, que estão associados ao bit 1. Então, quando eu tenho essa atuação, né, do bit 1, eu tenho uma inversão de bit para o segundo bit, né, o controlado, e, portanto, no fim de tudo, o que eu vou ter realmente é um projetor em zero e atua a identidade, né, no segundo, então, ou seja, não acontece nada, ou tem um projetor 1, né, e no estado 1 do primeiro, e tenho uma inversão de bit. Então, essa é a composição da evolução unitária da Contronote. Você veja que é uma unitária um pouco distinta, né, porque ela depende aí da probabilidade do estado inicial ROR ter componentes desse projetor, né? Quando eu projeto, eu faço uma projeção, né, num desses possíveis estados, então ele tem essa componente em zero. Se ele não tiver, obviamente, sempre vai, né, vai trocar, vai inverter o bit. Então, como que nós fazemos isso, né, matematicamente? Supondo o meu estado como sendo zero do meio, como já tínhamos falado, a evolução só do bit de controle é dada como sendo a minha operação unitária que eu acabei de construir, né, atuando nos dois sistemas, e unitário, né, hermitiano controlado, atuando pela direita do estado composto, e posteriormente, como eu estou olhando só no estado do sistema de interesse, eu faço operação de traço nesse meio. Tá? Então, quando computamos isso, vamos projetar todos esses estados com relação a esses projetores, então presta atenção que eu tenho, né, sobre esse estado, eu tenho que fazer toda essa propriedade distributiva desses projetores e operadores identidade ou X, né, atuando no estado do segundo sistema que é associado ao meio. Então, portanto, eu vou ter P0 e identidade atuando em ρ0, P0 identidade, isso é o que acontece no primeiro termo, mas tenho também P0, né, identidade atuando em P1 no meu estado e pela direita, P1x, então, portanto, eu vou ter um estado que vai ser dessa composição. Lembra que x inverte o bit, como ele está atuando pela direita, ele vai inverter o bit associado ao BRA, né, esse que está aqui. E a mesma coisa com o próximo termo cruzado, P1, né, P1x, atuando pela esquerda em ρ0, vai me dar isso daqui, né, ele inverte esse
primeiro bit do cat, né, o primeiro bit, o bit controlado, mas associado ao cat, e o segundo não acontece nada porque ele está atuando, né, multiplicando aqui por P0. E por fim, temos essa componente que tem projetor no estado 1, da componente do meu estado Rho, né, e 1. Veja que é interessante que a composição desses projetores, atuando, né, pela esquerda e pela direita, vão me dar justamente a probabilidade de que aquele estado inicial tivesse essas componentes, né? Então, a gente sabe que a probabilidade de ter zero, qual que é? É justamente o traço sobre o sistema total, sistema mais sistema de controle, e, né, sendo feito o traço por essa quantidade. Então, isso vai me dar P0, né? Quando eu computo, então, a operação como um todo, isso vai me dar o projetor P0, Rho P0, P1, Rho P1 apenas, já que esses outros elementos, né, quando fazemos a operação de traço, esses elementos são ortogonais entre si e levam, né, o estado do meu sistema, leva embora, né, essa situação. Então, isso significa que se eu tiver, né, uma probabilidade aí de que o sistema tenha componentes em zero, é isso que eu vou obter, né, no estado do meu sistema. É um exercício interessante, né, observar que esse necessariamente é um estado misto se eu tivesse alguma componente 0 e 1, né, do meu estado inicial. E isso é interessante, né, porque como que a gente pode, né, observar, né? Eu posso observar isso porque a Contronote, na verdade, se eu tivesse um estado, por exemplo, né, se eu tivesse um estado que fosse 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1 no bit de controle, com 0, isso me leva a um estado que é 1 sobre raiz de 2, 0, 0, 0, mais 1, 1. Então, é um estado, né, maximamente emaranhado entre o bit de controle e o bit target. Quando você faz a operação de traço, que é exatamente o que a gente acabou de fazer, você fica com o estado de Rho do bit de controle como sendo um estado meio, 0, 0, mais 1, 1, que é um estado de mistura, né? É um estado tipo clássico, né? Que nós dissemos anteriormente, já falamos sobre isso. É um estado de tipo clássico, ou seja, quando o estado do meu sistema e meio é puro, né, e maximamente emaranhado, o estado reduzido de um deles vai ser maximamente misto. Tá? Então, o grau de mistura veio do fato de que eu joguei fora o meu sistema, aí, no caso, o estado do meio. Né? Bom, vamos falar sobre uma representação importante, que é dada em termos de soma de operadores, né? Representação de soma de operadores, também conhecidos como operadores de Krauss, tá? Porque foi quem determinou isso aí anteriormente. Então, vamos supor, inicialmente, que eu tenho os estados do meu sistema, vamos fazer uma extensão do que a gente acabou de considerar para o caso da Contronote, mas o que eu vou fazer agora, vou supor, no caso mais geral, em que eu tenho esse sistema que eu chamo de meio, né, o meio ambiente, ele é composto por uma base EK, então essa base EK ela compõe todos os estados possíveis de uma base possível desse sistema, desse que eu chamo de meio, né, o E, e que o estado inicial dele seja um estado, como a gente considerou o zero, eu vou considerar E0, ou seja, é um desses estados dessa base. Quando a gente compõe a operação de traço agora, né, e eu deixo isso como um exercício para vocês, quando fazemos o traço sobre o meio, como que nós fazemos? A gente escreve uma soma ensanduichada agora nesses estados, e K somos sobre todos os elementos possíveis dessa base. Essa composição, o que ela faz? Ela pega componente de atuação desse unitário que atua no sistema, né, e no estado do meio, né,
que foi do que inicial do meio, só que agora, como eu estou fazendo essa projeção, né, em termos de E e E0, eu tenho um operador aqui, unitário, que vai deixar de ser unitário, mas continua sendo um operador, porque ele ainda tem uma parcela de atuação no meu sistema Rho. Para entender melhor isso, né, se você pegar uma matriz, né, que é o caso de U, fizer uma projeção com um vetor pela esquerda, né, ela continua sendo uma matriz. Se eu fizer uma projeção pela direita, ela também continua sendo uma matriz, já que ela é uma matriz descrita num espaço vetorial maior, né? Lembra que a composição dos dois sistemas me leva a uma matriz no espaço vetorial maior. Então, portanto, quando eu reduzo, né, só o sistema, eu tenho essas novas matrizes dentro da representação, né, que pode ser representada aí numa base de estados do meu sistema Rho, que vão estar atuando só nesses estados deles e são o efeito dessa atuação unitária quando é traçada. Então, nós, né, conseguimos reinterpretar esses EKs como sendo a minha operação unitária agora, né, quando ela é computada entre os elementos E0 inicial e o elemento EK, seja qual for K, né, da minha base. Então, ela está associada a uma matriz, como se fosse uma matriz de transição também, né, associada àqueles possíveis elementos da base K. Tá? Ela não ela vai ser representada como uma transição. Vocês vão ver que tem um detalhe a respeito da base que a gente consegue escolher para esse sistema, mas isso tipicamente não é tão problemático para a nossa discussão. Tá? Então, o importante é que nós podemos observar vários detalhes a respeito dessa evolução. Então, o primeiro deles é a relação de completeza do estado do meu sistema, do sistema que eu tenho S. Tá? Então, no caso, se eu fizer o traço sobre a operação sobre o sistema, ou seja, sobre o estado evoluído, esse traço vai ser computado. Lembra que isso era dado em termos do traço da minha operação errou. Essa operação errou, ela é escrita em termos desses operadores de Krauss ou operadores positivos, né, que garantem a positividade. Então, operadores positivos são aqueles que, se eles atuam sobre um estado que é positivo definido, como é nosso operador densidade, o que ele faz? Ele leva a um novo estado, que também é um estado físico, e, portanto, também é positivo definido. O que é positivo definido? Significa que seus autovalores, né, são todos positivos ou nulos, não tem autovalores negativos. Tá? Então, o traço vai ser computado dessa forma, a operação cíclica, né, a propriedade cíclica do traço continua valendo, então eu posso reescrever esse traço. Veja que eu peguei esse operador EK, né, EK dagger, ou EK hermitiano conjugado, e agora ele passa para ser multiplicado pela esquerda. Tá? Então, isso é da propriedade cíclica do traço. Essa soma pode, inclusive, sair aqui, né, dessa relação do traço, e basta fazer, né, essa soma desses elementos. Mas tem um ponto importante, que isso só vai ser verdade se eu fizesse o traço sobre o estado do meu sistema, necessariamente, para ser um estado físico, o traço tem que ser 1, sempre. Traço de um operador densidade, ou seja, de uma matriz que representa o estado de um sistema físico, tem que ser 1, e, portanto, isso só vai ser verdade, esse traço aqui vai ser 1, representa o estado de um sistema físico, se necessariamente eu tiver que essa soma de operadores que eu representei aí positivo, se isso me der a identidade. Tá? E é verdade, na maioria dos casos, né, nós dizemos que essas operações, elas são aquelas que preservam o traço. Então, são operações que conservam, né, a propriedade de traço. Existem situações que ela não preserva o traço. Por exemplo, quando você faz, né, medições projetivas.
Então, inicialmente, eu tenho, por exemplo, um qubit, possibilidade de estados 0 e 1. Quando eu faço uma medição e eu determino que o estado é 0, eu eliminei o estado 1. Né? Então, agora, o estado do sistema, ele não é mais aquela composição de 0 e 1, e ele vai ser só um desses estados, e, portanto, eu tenho uma redução do traço. Esse estado do sistema ele é renormalizado para garantir, né, que está tudo certo, que ele representa, mas a operação de projeção em si, ela projeta, né, de forma mais geral, num subespaço de Hilbert do meu sistema. Então, no caso de bits quânticos, só tenho 2 estados, então ela projeta num deles, num dos estados possíveis, tá bem? Qual que é a vantagem da gente representar dessa forma? A vantagem é que temos uma descrição arbitrária para esse tipo de evolução que ocorre no meu sistema, sem nunca estar falando de qual que é, né, do estado do sistema explicitamente. Então, tipicamente, a gente vai utilizar isso, assim como utilizamos em teoria de informação, no caso clássico, não falávamos, né, como que era, o que era, que estava rodeando o sistema, simplesmente falávamos do efeito desse meio sobre o sistema. Então, isso era importante. Então, quando a gente prevê todos os possíveis ruídos que podem acontecer sobre o meu sistema, eu não preciso me preocupar de onde vem esse ruído explicitamente. Obviamente, né, vai ter alguém lá, um engenheiro físico, que está preocupado com isso, né, com essa fonte de ruído, mas a gente pode fazer uma previsão e uma prevenção desse tipo de ocorrência de erro, que é justamente o objetivo dos códigos de correção de erro que a gente vai ver na aula que vem. Tá? Então, tudo que a gente precisa, né, a respeito dessa possível evolução de interação com o meio, ela já está contida nesse nosso operador EK, que é importante, esse operador positivo, e a gente não se preocupa muito, né, com a interação com o meio, mas que tipicamente pode ser mais complicada, né? Não sei se vocês já viram, existe um tratamento que é dado via matriz chamado de equações mestras, que descreve mesmo, você pega a interação do sistema, e de fato com o meio, faz várias hipóteses para poder reduzir a evolução para o estado só do seu sistema de interesse. Então, tem vários passos, né? Quando você precisa fazer um tratamento mais explícito para saber a origem microscópica desse ruído, né? Você precisa fazer, não tem como fugir desse tratamento. Mas como aqui a gente está interessado só nos efeitos, essa é a vantagem de tratar via uma evolução, via operadores positivos. Tá? Eu tenho uma outra maneira de interpretar, né, essa representação de soma de operadores, né, que é, de certa forma, uma maneira inversa do que acabamos, né, de falar aqui. Então, ela é dada, né, como sendo, vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma certa medição sobre o meu sistema. Então, uma maneira da gente tentar interpretar esses resultados, eu vou dizer que eu vou fazer uma medição agora sobre o sistema que eu chamei de meio ambiente, de E, né? Ela vai ser realizada, só que eu faço medições nessa base EK, né? Justamente na base que eu acabei de descrever, né? E também faço essa medição após a evolução do meu sistema e esse meio em conjunto por intermédio dessa evolução U. Tá? Então, quando temos essa propriedade, temos que o estado ρ, né? O ρ vai ser o estado do sistema S, o sistema de interesse, condicionado à obtenção de um certo resultado K, associado àquela projeção EK, no meu, né, do sistema aí, que eu chamei de meio ambiente, que é o sistema I, tá? Com uma certa probabilidade EK. Então, portanto, qual que é o estado condicionado ou estado pós-selecionado do meu sistema de interesse após essa detecção? Então, se você lembrar, né, tudo o que acabamos de falar, essa evolução é exatamente dada pela projeção
sobre o estado, né, do meio, né, após a evolução, o Dagger. A projeção está aqui, associada, né, ao meu resultado EK explícito de medição. Então, o meu estado pós-selecionados, né, meu estado aí EK, RHO-K, perdão, vai ser dado como EK, RHO, EK Dagger. Esse estado ele precisa ser, né, um estado físico, então, portanto, ele precisa ser normalizado, tal que quando eu realizar a operação de traço sobre ele, ele vai ter, né, traço unitário. Então, para fazer isso, a gente divide pelo traço dessa operação, ou seja, eu divido pela probabilidade EK, RHO-K, esse traço aqui representa a minha probabilidade de obter o resultado K explicitamente. Tá? Então, essa, né, já que esse daqui é dado pelo traço, se você lembrar, de EK, RHO, EK Dagger, como a gente tinha visto lá anteriormente a respeito de medições, lá no postulado, né, 3 de medições. Tá? Então, esse é o estado pós-selecionado, que falamos já, né? Falamos algumas aulas anteriores, quando falamos também, né, de correlação, né, e no caso de correlação clássica e quântica dos sistemas, quando medido pela informação mútua, nós demos lá uma maneira a gente falou sobre estados que são pré e pós-selecionados. Tá? Essa probabilidade que eu acabei de falar, quando você quer computar ela mais explicitamente, basta fazer o traço sobre o sistema e o meio, né, que você obtém essa probabilidade como um todo. Então, portanto, o que vai ser a minha atuação, operação sobre o meu sistema quando eu traço? Né? Vai ser aquele estado pós-selecionado, RHO-K, que é o estado condicionado a uma possível projeção RHO-K, mas quando eu agora faço, né, o que? Quando eu faço a soma sobre todas as possibilidades. Eu não sei qual deles ocorreu, por exemplo, né? Então vamos supor, né, que eu tenho a ocorrência de um desses estados, mas eu não sei qual deles que ocorreu de fato. Qual que é a melhor inferência que eu posso fazer é atribuir o estado RHO-K que ocorreu com uma certa probabilidade PK. Né? A própria probabilidade PK é essa que eu acabei de calcular aqui, e, portanto, isso vai me dar a operação quântica, não é nada mais do que o estado, né, do sistema pré-selecionado, ou seja, é aquele estado que eu sei que ocorreu alguma medição com relação a uma base EK, né, do meio, mas eu não sei qual deles ocorreu. Então, eu faço uma inferência somando todas as possibilidades. É claro que isso é uma interpretação, só para você tentar entender, né, que nós podemos descrever essa evolução em termos daquela interpretação que fizermos em termos lá de medição. Em outras palavras, você pode interpretar isso como o que está escrito aí nessa área cinza, né, do slide, que a ação da operação quântica ela vai ser equivalente a pegar o estado inicial, né, e trocar ele aleatoriamente pelo estado pós-selecionado, né, ou pré, né, com uma probabilidade PK. Tá? É isso que vai acontecer. Então, cada atuação explícita para cada elemento de base vai ser exatamente isso daí. Tá? Essa descrição, né, quando nós dissemos anteriormente a respeito daquela probabilidade de transição ou probabilidade, né, quando construímos a matriz de transição em termos de probabilidades condicionais, ela dava lembra que a gente chamava isso de canal, um canal clássico, e aqui isso vai ser descrito como sendo um canal. Então, essas operações, para nós, elas levam a todas as evoluções possíveis, assim como eu tratava uma matriz que era composta por probabilidades condicionais, né, da fonte ter atribuído um determinado resultado e o que resultaria
lá no receptor, né? Aqui, agora, a gente computa por essas operações, que são também, de certa forma, matrizes, né? Mas não explicitamente escritas em termos de probabilidades condicionais, mas de atuação de estados, né, condicionados, né, do meu sistema, quando eu faço uma determinada atuação com com essas operações ou operadores positivos ou operadores de Krauss. Tá? Então, essa é uma descrição muito importante. Ela é tipicamente chamada de descrição de estados e efeitos, né, porque tipicamente, a gente fala, hipoteticamente, da atuação de graus de liberdade não controlados, ou, se você quiser chamar assim, de meio externo, que atua sobre o meu sistema, interagindo fisicamente, né, unitariamente, via algum hamiltoniano, mas o que eu me importo aqui é com o efeito dele. Então, esses estados, tipicamente, são reconhecidos como efeito, né? Então, o efeito resultante de alguma interação no passado do meu sistema, quando agora eu não tenho mais acesso a estados do meio ambiente. Então, portanto, eu só estou preocupado com a atuação, que é exatamente o que a gente, quando nós introduzimos, por exemplo, o canal binário simétrico lá em bits, nós não falamos, né, qual que era a origem física daquilo, falamos que é simplesmente um erro que introduz uma probabilidade, com uma probabilidade P, uma inversão de bit, certo? Bom, outro exemplo, vamos lá, tá? A gente pode continuar com aquele nosso exemplo da Contronorte, só que agora com essa percepção em termos da minha base, que eu faço a medição, né, com essa interpretação. Então, vou supor, inicialmente, o estado EK é o 0, né, do meio, ou 1 do meio, porque é o que a gente faz quando mede nessa base computacional. São dois estados possíveis que eu vou ter sobre o estado, né, do bit controlado, ou bit alvo, né, vamos dizer assim, e quando eu faço uma medida na base computacional. Agora, se eu tiver, né, a composição dos estados do sistema do sistema e desse meio, eu posso escrever esses estados dessa forma, compacta, tá? Então, x em S e y em E, e eu posso, de alguma forma, descrevê-los, né, em termos dessas composições. Então, se eu tiver um unitário que vem da composição possível da Contronorte, você vê que imediatamente, né, se você não entende por que essa Contronorte é descrita dessa forma, eu recomendo que você pegue aquele projetor que nós dissemos anteriormente, né, e tente escrever, né, esse projetor, a forma como nós decompomos a Contronorte anteriormente, né, nesses slides, em termos de Z mais a identidade no primeiro bit, né, o bit de controle, e Z menos, a identidade, perdão, menos Z no segundo bit, no bit de controle, mas na segunda situação, e a composição dos estados, nós chegamos a essa situação de que se ele era 0 e 1, né, ele mantém 0 e 1 na situação que o bit de controle é 0, não muda nada, mas se o bit de controle for 1, olha só o que ele faz, ele troca um estado que é 0, para 1 no bit controlado. Se ele era 1, ele troca para 0. Então, ele faz aquela inversão de bit. Então, o meu unitário pode ser escrito em termos desses, né, desses possíveis projetores, dois projetores, e esses elementos de transição matriz, né, que é dentro dessa representação. Quando eu faço a minha descrição em termos das operações em si, essas operações vão ser associadas a projetores agora do estado do meu sistema. Olha só, eu tenho que fazer aquela operação, né, atuar sobre o estado E0E, 1E, a minha evolução unitária, o que sobra daquele estado é simplesmente esses projetores. E, portanto, o estado do meu sistema final é exatamente aquele que a gente já tinha obtido anteriormente, né? Só que agora a gente está tendo essa interpretação aí em termos de medição em que eu faço sobre o meu sistema. Então, qual que é a diferença, né,
Na primeira situação, eu fiz operação de traço direta sobre qualquer possível ocorrência aí do meio, e no segundo, eu fiz medições. Mas, no fim das contas, essas medições, né, eu estou jogando elas fora também, né, sobre o meio, e só estou observando o efeito, porque eu faço operação de traço, é isso que a gente está fazendo. Então, quando a gente faz operação de traço sobre variáveis, né, do meio aí, as variáveis não controladas, eu perco essa informação e, portanto, fico com o estado reduzido ainda do meu sistema, mas condicionado às atuações, né, passadas que vieram aí dessas operações. Tá? Ok. Por fim, né, antes de entrar aí numa representação, numa abordagem um pouco mais pragmática, né, em termos de axiomas dessas operações quânticas, nós podemos também pensar o seguinte: escuta, originalmente, né, essa descrição que você está dando, ela me diz que são os efeitos de atuação de um meio externo, mas você falou que existem, né, dentro do tratamento microscópico, pode existir várias maneiras de você fazer isso, que isso é um pouco mais complicado. Será, né, que isso representa, de fato, sempre a situação que eu tenho lá fisicamente? Então, isso é uma pergunta importante e ela essencialmente tem que garantir, né, que eu tenho uma descrição, né, de soma de operadores para todo o sistema aberto, né, ou seja, a interação de fato, desse sistema de interesse com o meio ambiente. Tá? Então, existem algumas hipóteses que têm que ser assumidas para que isso seja verdadeira. Mas o fato é que sempre há uma representação de soma de operadores, uma representação chamada também de Krauss, como a gente acabou, né, de descrever, para qualquer sistema quântico aberto, se essa evolução, né, isso é importante, for markoviana. Tá? Então, a gente tem que não ter memória no sistema, tá? Isso é detalhes sobre isso, talvez foge um pouco do escopo aqui, mas se eu tiver memória do sistema, da interação com o meio, de alguma forma eu tenho uma ação reversa de informação, né, que pode atuar do meio sobre o meu sistema, que pode afetar essa evolução, né, durante a passagem do tempo. Tá? Então, isso talvez seja mais do que a gente precisa aqui. A questão é, vamos imaginar, dado que eu tenho um sistema aberto, como que eu determino uma dada representação de soma de operadores aí para a dinâmica do meu sistema. Tá? Então, essa é a forma de construir. Tá? Então, como que a gente pode construir? Uma possível solução é essa aqui, né? Suponho exatamente o que eu fiz anteriormente, só que agora eu tenho, né, já uma pré-informação de que eu vou usar aquela evolução unitária entre o sistema e o meio, supondo uma base aí do meio, tal que aquela minha operação quântica EK seja composta por esse elemento de transição, é um elemento dessa matriz de transição do unitário, da parcela desse unitário que vive num espaço de Hilbert maior, atuando só sobre esses estados, né, desse sistema que eu chamo meio. Né? Toda vez que eu faço isso, né, eu estou, na verdade, pré-concebendo, né, que isso vai ser válido quando eu preservo o traço, que foi assim que a gente mostrou lá atrás. Né? Se você olhar lá, você vai ver que a gente assumiu isso. Né? De forma geral, a gente pode supor, né, esse estado do sistema como sendo preparado num estado arbitrário ρ, e que ele, né, também, né, sofre, né, interação com o sistema que a gente chama de meio, né, ou muitas vezes em teoria de informação quântica é chamado de ancila, é uma maneira de dizer que é um sistema auxiliar, né, para a descrição do meio, já que, só um detalhe, um parênteses, muitas vezes a interação com os graus de liberdade do meio envolve o meio envolve um infinito número de graus de liberdade, dimensão infinita. Entretanto, como o estado do meu sistema, por exemplo, no caso do bit quântico, ele é bidimensional, só tenho dois estados,
nós conseguimos reescrever toda essa interação com o meio de uma forma efetiva via essas operações, que eu dependo só de dois tipos de operações quânticas, dois tipos de operadores, né, positivos, na verdade, nessa representação de soma de operadores. Como que isso é possível? Porque, efetivamente, mesmo que o meio tenha, né, infinitos possíveis estados, espaço de Hilbert infinito, a atuação dele efetiva é só sobre dois estados. Então, portanto, a composição dele pode ser de, no máximo, aí, a dimensão do meu qubit. Então, efetivamente, esse meio auxiliar serve para isso. Tá? Então, vamos supor, só para fecha parênteses, vamos voltar à nossa discussão original, vamos supor que eu tenho S e o meio inicialmente descorrelacionados também, preparados nesse estado ρS tensor sigma E, e que eles interagem pela evolução unitária. Então, quando fazemos essa evolução, eu vou supor que eu faço numa medição, né? Eu faço de alguma forma uma medição no sistema de interesse mais o meio, e que essa medição eu só tenho informação a respeito do resultado posterior, que é PM, né? Que é o projetor PM, para qualquer M que seja diferente daquele que eu determino inicialmente. Quando eu digo que M é zero, eu necessariamente tenho que esse projetor vai ser igual à identidade. Então, a construção é um pouco mais elaborada, tá? Eu só vou passar para vocês, né, porque o que vai ser efetivamente construído, só que isso é uma extensão do que nós vimos anteriormente, né, alguns slides atrás, e simplesmente fazemos, então, temos a composição do estado do meu sistema inicial e do meio, a atuação unitária entre, né, que leva à interação entre eles, e essa projeção PM que eu falei, que vai ocorrer com uma probabilidade que é dada pelo traço dessa própria atuação. Quando eu traço sobre o estado do meio, significa que eu traço sobre E, eu obtenho, né, o meu estado final. Agora, eu vou definir como erro justamente essa quantidade, né, a minha operação quântica, justamente essa quantidade que está no numerador. Tá? Então, portanto, essa quantidade, ela vai ser determinada por aquele numerador, é isso que a gente precisa saber. Né? Muito parecido com o que fizemos anteriormente, entretanto, lá eu tinha atuações, não em termos de projetores, mas atuações, né, de medições, ou seja, eu media numa determinada base EK do meu sistema, que eu chamava aí de meio, né? Tá? Mas, e esse denominador, né, o que ele vai significar? Ele significa a probabilidade associada à obtenção desse resultado específico M. Veja que eu estou traçando não só sobre o meio, como também traço sobre o sistema de interesse. Então, portanto, ela me determina a probabilidade daquele resultado M ter ocorrido ou não. Né? Então, quando agora eu componho, né, eu escrevo esse estado do meio como sendo um estado descrito numa representação espectral, ou seja, escrevo numa base em que ele é descrito diagonalmente com autovalores QJ, tá, já associados. O que significa isso, né? Já sabemos. Isso é uma descrição totalmente estatística, em que eu não tenho certeza de qual estado esse meio foi preparado. Lembra lá que inicialmente eu falava que ele era preparado em zero, né? Tá? Por exemplo, na Contronote. Aqui eu não tenho certeza, ou eu preparava ele em E0. Aqui eu digo que ele é um estado arbitrário. O melhor que eu posso fazer é dizer que ele tem uma probabilidade QJ de estar num estado J, né, arbitrário aí. Então, quando a gente tem essa interpretação, substituo toda essa descrição dentro lá na descrição do estado. Presta atenção que agora eu tenho uma soma sobre os elementos J e K, porque eu estou fazendo a operação de traço, né, sobre essa base, e
a descrição do meu estado inicial, eu vou ter, finalmente, né, a composição desses operadores, né, positivos, agora descritos de uma maneira um pouco mais elaborada, como sendo, né, a composição daquela minha probabilidade QJ de que o estado inicial era um estado J desse meio, mas também tem um outro índice, que é o estado K, associado à probabilidade de obtenção daquele determinado resultado, né, que eu tinha lá especificamente, tá bem? Então, essa é, né, essa nossa caracterização de como, né, que eu consigo interpretar, né, sempre o meu sistema, a atuação dessa operação, construção de representação de soma de operadores, para minha operação quântica em termos, né, para um sistema mais meio arbitrário. Tá? Eu sei que isso é um pouco mais confuso, né, talvez aqui para o nível dessa disciplina, mas é só uma maneira da gente poder estender para situações em que não, né, em que não temos ideia, né, do que está acontecendo ali com o meio, eu não consigo descrever explicitamente como um estado puro. Tá? Então, resumindo, há um modelo de sistema mais meio, né, para qualquer representação de soma de operadores. Foi isso, essencialmente, que a gente acabou de dizer. Tá? Isso é mais do que o que a gente precisa. Né? Complementação disso é o que vem aqui nesses slides. A gente não precisa falar sobre isso, tá? É um pouco a mais do que o que a gente precisa, isso acho que confunde mais, mas há uma ideia interessante, né? Eu poderia construir, por exemplo, operações unitárias pela composição de várias dessas atuações em termos de efeitos. Digamos que eu tenha controle sobre essas operações que eu faço sobre o meu sistema, eu poderia, em princípio, construir uma evolução unitária arbitrária com base, né, em composições específicas dessas operações, né, que eu faço sobre o meu sistema, e especificamente em termos da representação de soma de operadores. Se você tiver curiosidade sobre isso, olhe nos slides, está disponível lá na nossa área reservada da disciplina, mas é um pouco mais do que a gente precisa. Isso é extremamente importante quando você, né, quer construir, por exemplo, um computador e você muitas vezes está preocupado em implementar uma operação, um computador quântico, preocupado em efetuar uma operação, né, unitária, por exemplo, sobre o seu sistema. Você gostaria que ele evoluísse de uma determinada maneira para representar o processo físico que você está querendo, né, simular naquele computador. Então, como que você faz isso efetivamente? Compõe todas essas atuações que podem ser estocásticas ou não dessas operações, né, desses elementos de soma de operadores. Então, isso daqui está te dizendo como que você faz essa construção, tá? E a gente não precisa muito disso. O que a gente vai precisar, de fato, né, é mais dessa abordagem axiomática, e a gente fecha essa parte da aula. Daqui a pouco eu vou falar aí sobre exemplos, e isso vai ser mais interessante para vocês. Mas dentro da abordagem axiomática, a gente só precisa saber o que são aquelas operações. Então, uma operação quântica é um mapa que tem as seguintes propriedades. A1, né? P é a probabilidade de que o processo representado por esse mapa, né, ocorra de fato, sendo que ρ é o estado inicial do sistema e P é uma probabilidade genuína, portanto varia de 0 a 1, né, de ocorrência daquele mapa específico ou daquela transformação, se você quiser assim designar, né, que leva do estado inicial ao estado final. O segundo axioma, né, me diz o seguinte: necessariamente esse mapa é um mapa linear, que significa que se eu faço uma composição dele
num estado, por exemplo, em que eu não sei, né, qual é esse estado, então o melhor que eu posso fazer para ele é atribuir o estado ROI com uma probabilidade PI. A atuação desse mapa sobre esse estado desconhecido é igual à composição do estado desconhecido de atuação em cada um daqueles estados iniciais. Então, isso facilita muito a nossa vida, né, numa descrição de atuação linear, e é tipicamente, né, esse tipo de... Né, tipicamente não, nós só vamos lidar, né, com problemas que estejam dentro dessa descrição. Terceiro axioma é que essa operação, esse mapa, ele é completamente positivo, e se ele atua, o que significa isso, né? Se ele atua sobre o meu sistema, a atuação dele sobre o estado Rho, né? Esse A, né? Se ele estiver atuando sobre um operador que for positivo, né? Ele mantém esse operador positivo, né? Para qualquer possível atuação. Esse operador positivo pode ser qualquer operador aí, né, do sistema, e pode ser, inclusive, né, o caso mais importante para a gente é o caso que esse operador é o estado, representa o operador densidade, que representa o estado desse sistema. Tá? Então, portanto, ele continua sendo um estado físico após essa atuação. Existe aí um parênteses a respeito, né, da própria composição do sistema mais meio, né? Não precisamos falar. Tá? A razão desses axiomas, isso sim é importante. Quando consideramos, por exemplo, efeitos de medições, a gente não leva em consideração o efeito do traço unitário, a gente não tem essa possibilidade. De fato, quando eu tenho, né, medições projetivas, né, foi o que eu falei lá atrás, eu tenho uma redução do traço, tá? Então não vou falar muito sobre isso, mas era o que eu tinha falado anteriormente, tá? Mas na composição do estado como um todo, a gente sempre tem que dividir pelaquela probabilidade de ocorrência para ter um estado, né, que é um estado pós-selecionado que seja um estado físico. Tá? Segundo axioma, de forma geral, também é construído com base justamente na tentativa, né, de descrição do meu sistema, né, para que o estado desse sistema posterior a essa atuação seja um estado físico, mesmo que eu faça a medição que seja traço decrescente. Né? Então, essa é exatamente a razão. Então, é um pouco desnecessário pelo que nós já falamos anteriormente. E o terceiro axioma também, né, vem do fato. Então, todos esses axiomas servem para garantir que sempre que eu tiver um estado Rho inicial, né, eu tenho que esse estado evoluído, né, por essa operação também ao estado válido. Isso pode parecer, né, redundante, mas é muito importante, já que a gente pode falar de operações arbitrárias quando falamos desses mapas erros. Tá bem? Bom, com isso se constrói o teorema, né, que diz que um canal, né, arbitrário, né, no caso nossa operação quântica, ele satisfaz todos esses axiomas se somente se ele for construído como uma representação de soma de operadores dados dessa forma, tal que esse conjunto de operadores EI, eles mapeiam o espaço de Hilbert de input para o de output, tá? Satisfazendo essa propriedade de que a soma da operação do operador EI, Dagger, EI, né, sobre todos os elementos I, ela deve ser menor ou igual à identidade. Tá? Então, pode ser traço decrescente ou manter o traço igual a 1, mas nunca aumentar o traço. Tá bem? Então, isso talvez também um pouco mais do que a gente vai precisar, né? E a gente vai pular agora para o caso específico de bits quânticos, para tudo isso ficar mais claro. Tá? Então, não vou falar sobre essa prova. Quem tiver curiosidade, vá
nos slides, ou olhe lá no livro do Nielsen, que está muito bem descrito isso, tá? Nas nossas notas também tem, tá? Você vê que é um pouco extenso. Acho que para a gente o que é mais interessante é a análise, né, agora dos erros explicitamente que podem acontecer. Tá? Então, primeiro exemplo, né, vamos então agora partir para uma situação prática. Então, nós vimos, né, que um bit arbitrário, vamos falar de um bit quântico arbitrário. Então, vamos supor que eu tenho um bit quântico representado aí nessa base específica em termos, né, na nossa representação anterior, que a gente tinha uma representação na esfera de Bloch. Então, um estado arbitrário que vive na superfície da esfera de Bloch ou dentro dela vai ser um estado que pode ser descrito arbitrariamente como sendo projeções desse vetor de Bloch, né, com relação aos operadores de Pauli, né, as matrizes de Pauli, sigma x, y e z. Tá? Então, esse vetor de Bloch, a norma do vetor de Bloch é justamente o traço de ρ2. Lembra que isso determinava se eu tenho um estado puro, que vive na superfície, ou um estado misto, que vive dentro dessa esfera, né, como um todo. Então, no caso, esse estado pode ser descrito em termos das suas projeções. Veja que eu tenho a composição já em termos das matrizes de Pauli, né? Eu tenho agora com as suas componentes do vetor de Bloch x, y e z, né? As componentes desse vetor R, e é assim, né, que ele é construído. Quando eu faço uma operação arbitrária sobre o meu sistema, então um mapa daquele, né, de uma operação, ela necessariamente tem que manter esse estado como sendo um estado físico, né? Dá para mostrar, né, que isso só é possível para uma operação arbitrária se ela transformar, né, a única variável que eu vou ter aqui são as variáveis associadas às componentes desses, né, vetores de Bloch, tá? Só isso. Então, necessariamente, quando eu atuo sobre esse bit quântico, se eu mantenho um estado, né, físico, esse estado físico tem que estar em algum ponto dessa esfera de Bloch. Então, se ele estava na superfície, né, operações unitárias vão mantê-los na superfície, mas se ele estava dentro, eu tenho uma esfera de raio menor, dependendo da pureza desse estado, em que essas operações unitárias mantêm ele nessa superfície dessa esfera menor, mas, né, se eu tenho uma operação arbitrária, como medições ou, no caso, efeitos de atuação com meio externo que eu estou querendo descrever, né, tudo isso vai ter que me levar, né, a um efeito em que eu necessariamente consiga descrever, né, isso como uma matriz M que atua naquele meu vetor de Bloch original. Tá? Essa matriz ela pode simplesmente efetuar rotações, como no caso unitário. Tá? Esse aqui é o caso mais simples, trivial. Ou ela pode, né, na verdade, alterar esse estado. Isso ela pode reduzir, por exemplo, a norma desse raio do raio, né, de Bloch, né? Então, do vetor de Bloch. Então, ela é uma matriz que vai gerar aí deformações, né? Pode gerar contrações, né? Pode gerar também extensões dessa matriz de alguma forma, tá? Desse traço, e pode gerar rotações também. Mas eu tenho que atribuir também um outro elemento, que é deslocamento. Então, eu tenho um vetor que ele desloca esse vetor de Bloch, tá? E pode ser necessário para a descrição de alguns efeitos. Então, tipicamente, qualquer que for a atuação que eu faço sobre o sistema, qualquer efeito possível de qualquer sistema atuando externamente, evolução unitária, medição, interação com o meio externo, né? Perda de informação, qualquer evolução que eu descreva possível, qualquer coisa que aconteça com esse sistema, eu consigo descrever por meio dessas operações. E o mais importante é que isso, né, só vai implicar em uma deformação dessa esfera de Bloch, mais rotação, mais um deslocamento. Então, tudo está sendo computado aqui.
tá? Então, no caso de bits quânticos, tá? É possível mostrar, tá? E eu não vou fazer isso explicitamente. Se você quiser fazer, siga lá no Nielsen, nessa decomposição, no livro do Nielsen, tem isso, mas é imediato quando você atua aquelas operações quânticas, então você é imediato observar que essas atuações necessariamente se escrevem em termos de decomposições aí das matrizes de Pauli, tá? E aqueles operadores que apareceram aqui, M, né, eles têm elementos que deformam e geram rotações e deformações do vetor de Bloch, eles necessariamente têm que ser construídos dessa forma, tá? Onde eu tenho todos esses elementos A e K participando aqui, e os elementos alfa, né, que são relativos aí ao deslocamento também, e eles aparecem aqui. O vetor de deslocamento explicitamente ele é dado só por essa composição, tá? Eu não estou mostrando, mas é simplesmente a composição do que a gente viu anteriormente com o que a gente tem aqui, tá? Explicitamente. Então, portanto, eu posso supor, né, quando eu faço todas essas possíveis composições, tá, eu posso supor alguns casos, né, explícitos, tá, eu posso tentar descrever alguma situação, né, explícita compondo, né, com essas possibilidades. Então, portanto, né? Então, deixa eu colocar toda a figura como um todo, tá? Que é o que vai interessar. Eu vou supor agora um efeito que é o seguinte, é o efeito em que eu tenho uma certa probabilidade. Então, o que vai ser esse daqui? Ele vai ser justamente, né, se você olhar o que é esse efeito desse ruído, ele é exatamente aquele exemplo que nós vimos anteriormente, que vai estar associado à atuação da minha contronote. Só que agora, né, eu tenho duas possibilidades, né? Eu tenho a possibilidade que meu estado seja mantido intacto, se eu tiver, né, com essa probabilidade raiz, né, com a probabilidade P, então ele vai ser mantido intacto, ou ele vai inverter o bit desse meu estado com uma probabilidade 1 menos P. Então, vocês já conhecem qual que é esse canal. Esse canal é justamente aquele, né, em que eu faço, né, com probabilidade aí 1 menos P, a inversão de bit 0 e 1. Tá? Então, ele é muito parecido com o que nós vimos lá classicamente como canal binário simétrico, só que agora ele está associado à inversão desse bit quântico. Como nós estamos escrevendo esse bit quântico dentro de uma representação e não estou descrevendo qual que é o estado dele explicitamente, né? Se ele fosse 0, já conseguiria descrever o que vai acontecer com ele, né? Ele troca para 1 com uma probabilidade 1 menos P, mesma coisa se fosse 1, troca para 0 com probabilidade 1 menos P ou se mantém intacto com P. Mas o que vai acontecer com a nossa esfera de Bloch? Veja que agora, quando eu descrevo o meu estado inicial em termos de um estado arbitrário, tá? E isso sim fica como um exercício de fato para vocês, se eu não me engano está na lista de vocês, se não tiver, eu quero que vocês façam isso, por intermédio dessas operações, lembra que eu tenho que atuar pela esquerda e pela direita do meu estado, pelo seu hermitiano conjugado, eu agora tenho, né, atuações na minha esfera de Bloch. Agora, o meu novo vetor de Bloch, veja que a componente em X ela se mantém intacta, então ela está intacta, olha só, né? Não aconteceu nada, mas a componente em Z e em Y, ela sofreu uma contração. Dependendo da minha probabilidade, né, ela vai se reduzir. E o que acontece com a esfera de Bloch? Se você plotar todos aqueles estados que a gente tinha inicialmente de uma esfera de Bloch, quando você plotar com essa contração de P, nesse caso do exemplo aqui para P, né, igual a 0,3, ou seja, 0,7 de probabilidade de que ele inverta o bit, olha como que vai ficar a esfera. A esfera passa a ser
né, uma elipse de revolução, mas agora que eu tenho incertezas a respeito das componentes y, então aqui está y, e das componentes z. Tá? Então isso é bem interessante, né? Em que eu tenho essa incerteza. Então preste atenção no formato, né, desse gráfico, como que ele está sendo representado. Tá? É muito curioso, né, que as componentes em X não vão ser afetadas e, no entanto, que eu entrei foi justamente com bit flip, né? Mas a gente já, agora, né, isso que é curioso, a gente não tinha essa semelhança no caso do canal binário simétrico, porque lá a gente estava falando, lembra que todos os possíveis estados, né, do canal binário simétrico, eles estão ao longo desse eixo aqui, ó. É só um eixo que eu tenho, então, portanto, ele já não tem dimensão, né, nessas outras componentes. Agora, no caso quântico, ele introduz uma indeterminação. E se você aumentar essa probabilidade aí, né, o que vai acontecer? Você vai observar, por exemplo, que se P for igual a meio, né, o que vai acontecer? P igual a meio é aquela situação pior possível, que eu tenho total incerteza a respeito do bit ser trocado, invertido ou não. Então, a probabilidade de 50% ele é mantido intacto e não. Essa vai ser a maior incerteza a respeito, né, dessas componentes. A minha componente em Z e em X, em Z e em Y, perdão, elas vão a zero e, portanto, eu vou recuperar aquela situação clássica em que ele é descrito por uma linha nesse eixo apenas. Tá? Então, esse é o único que a gente pode ter? Não. Nós podemos compor, por exemplo, né, uma inversão. Então, esse era o canal que é conhecido como canal de bit flip. Então, a gente distingue do canal binário simétrico, porque o canal binário simétrico é para bits clássicos. Aqui eu chamo de bit flip, porque aqui a gente tem mais componentes, né, desse bit, a gente vê que ele é descrito, ele tem uma descrição um pouco mais complexa, né, no caso quântico. Bom, o segundo caso é o phase flip. O phase flip é muito parecido com o bit flip, só que agora eu inverto o operador, né, com a atuação do operador sigma z de Pauli, ou seja, a composição do meu estado evoluído, né, dessa operação sobre o meu estado inicial, quando eu atuo sobre eles, vai ser descrito dessa forma. Então, muito semelhante ao que aconteceu com a componente quando eu fiz o bit flip, agora a componente em Z não é afetada, veja que ela se mantém intacta, entretanto, a componente em X e em Y são, né? Ela vai ser afetada dessa forma, ela vai sofrer, as duas vão sofrer uma contração idêntica, ou seja, em termos de 2p menos 1. Essa contração vai fazer o mesmo efeito que o bit flip fez, só que agora, né, num eixo associado aí aos eixos x e y. Então, portanto, eu aumento a minha incerteza. Quando eu tenho incerteza de atuação na fase, eu aumento a minha incerteza sobre esses estados, exatamente dessa forma. Tá? Então, presta atenção que eu recupero exatamente. Lembra que o nosso estado, né, eu estou descrevendo aqui meus estados, né, tipicamente autoestados do operador sigma z, eu tenho o 0 e o 1 aqui, né, exatamente, vivendo lá em cima e aqui embaixo. E esse é realmente o caso, né, que quando eu tenho incerteza a respeito de fase, em que eu reduzo para a situação clássica entre o estado 0 e 1. Então, o que eu tinha falado para vocês lá anteriormente, né, eu escondi esse fato, está descrito em termos de autoestados do operador sigma z. Tá? Então, esses são os estados mais, né, e o que está aqui é menos, onde o estado mais e menos são aqueles descritos como a máxima superposição do estado 0 e 1, né, que são chamados de base de qubit. Então, esses são os estados, autoestados, né, da base de qubit, e esses que estão aqui
são autoestados da base computacional 0 e 1 mesmo. Então, quando eu tenho maior incerteza naquela situação em que P é igual a meio, eu vou ter simplesmente uma linha que é justamente a descrição clássica que eu tenho, agora sim, né, de verdade mesmo, né, na base computacional 0 e 1. Tá? Antes era na base que é chamada de base de qubit, em que eu tenho a máxima superposição entre aqueles estados. É óbvio que eu posso compor os dois, uma composição de bit e phase flip, ela é determinada agora pela matriz de Pauli sigma y, ou y aí, e o efeito vai ser muito semelhante, ele só vai ser uma contração dos eixos complementares, né, que agora, em termos de z e x, tá, é isso que vai acontecer. Nós temos outros efeitos, né? Então, um efeito muito interessante é, por exemplo, quando compomos, né, a possibilidade de despolarização. Você pode pensar nesse vetor de Bloch como estando apontado para um determinado ponto, então ele tem uma polarização, a componente dele, né, o quanto está determinada essa polarização é essa componente que está me indicando, mas eu posso trocar essa polarização, ela pode se manter intacta, né, esse estado, mas eu posso trocá-la com um menos P, eu posso substituir isso pela identidade. Tá? Então, a identidade sobre 2 é o que eu faço. Então, esse estado não é nada mais do que a composição, né, desses canais que estão representados aqui. Eu mantenho, eu posso reescrever, né, passo o termo para cá, para lá, eu consigo reescrever como atuação das matrizes sigma x, sigma y e sigma z, atuando, né, independentemente aí do meu sistema e compondo essas duas. Esse canal ele é um pouco mais complexo porque eu tenho atuação tanto dos termos de bit flip, phase flip, né, e bit phase flip, e ele vai fazer, né, esse efeito que está representado aqui. Ó. Então, veja que a minha esfera de Bloch, ela era aquela esfera inicial, com uma probabilidade de 50%, ela vai se reduzir, né, a uma esfera menor, o meu estado não na superfície nunca mais vai ser puro, né, e é um estado em que eu tenho maior incerteza a respeito dessa polarização dele, porque aquele vetor de Bloch fica menor, todas as possibilidades dele, né, são de contração. Se você tentar construir aí a sua matriz, né, do operador, você vai ver que tem contração em todos os eixos, tá? Mas não tem, né, nenhuma outro tipo de deformação. Existe um outro canal que é muito importante, que é chamado canal de relaxação de amplitude, que tipicamente acontece em sistemas físicos, porque além de relaxação, de perda de alguma informação, tipicamente seu sistema de interesse está acoplado a um outro meio, e isso ocasiona ao efeito de termalização com esse meio ambiente, né? Assim como vimos lá em termodinâmica. Então, por exemplo, se eu tenho um meio ambiente que está a uma temperatura zero, isso vai causar relaxação de energia do meu sistema. Essa relaxação de energia, ela pode ser bem descrita também em termos, né? Nós gastamos um tempão falando que para qualquer modelo de meio e sistema existe aí uma representação de soma de operadores, então, portanto, isso deve estar contido aqui. E, de fato, né, os operadores, né, de Krauss ou operadores positivos que representam essa evolução são esses aqui, né? E quando eu tenho, por exemplo, uma probabilidade 0,8 associado aí a esses elementos gama, que são conhecidos como relaxação coeficiente, né, de relaxação, né, do sistema devido à perda de energia para o meio ambiente, o que você vai ver é realmente uma deformação de esfera de Bloch. Você está vendo que ela vai, né, eu não tenho mais uma esfera, mas eu tenho como se fosse uma capa esférica, pseudo-esférica, né, porque ela vai ter só essa parcela, ela vai ser totalmente deformada e ela tende, né, a ir para a origem. Quando você faz P igual a 0,1, que significa que o sistema relaxou, você vai ter só um ponto, que é o ponto em que eu tenho o estado zero, e essa relaxação de energia faz com que eu vá
para o alto estado de menor, né, energia, que é justamente o estado zero. Tá? Então, isso representa tipicamente uma situação em que nós vamos ter, né, uma situação física, tipicamente, em que nós não temos, né, acesso ao tipo de erro, a gente tem que levar em consideração isso daqui, porque tipicamente está acontecendo também absorção de energia. Muitas vezes pode ser que não, pode ser que a nossa perda de informação sobre o sistema tenha mesmo origem informacional, de acoplamento com algum grau de liberdade que você não tem controle, e os canais de bit, phase flip, eles dão conta disso. Bom, e daí, né? E daí que a gente aprendeu, né, que existe uma maneira de descrever evolução de sistemas físicos que é mais geral do que evolução unitária ou evolução, né, por medição. Ela descreve todas as possibilidades e a gente chama isso de canal, né? É um mapa, uma evolução que leva de um estado inicial ρ a um novo estado, que eu chamo de E-ρ, e tem essa composição muito interessante, que é chamada de representação de soma de operadores, ou em termos de operadores de Krauss, que permitem, né, a descrição de qualquer efeito possível, né, sobre o estado do meu sistema. Né. Vimos também, no caso de bits quânticos, casos típicos que são muito importantes, que são os canais chamados de canal de bit flip, phase flip e de bit phase flip, além do canal de despolarização e esse de relaxação de amplitude. Esses canais, né, são explicitamente importantes para alguns efeitos de ruídos que a gente pode, né, evidenciar aí na prática. Então, só contrastando com o caso clássico, né, se eu estivesse falando de um bit quântico, eu poderia ter lá o canal de apagamento, né, mas esse canal de apagamento não é tão relevante como o caso do canal binário simétrico, que para nós foi utilizado como um paradigma, ou seja, né, o sistema mais importante aí para a gente considerar em todas as situações. A gente utilizou sempre o canal binário simétrico para quantificar as piores situações que a gente tinha em termos de erros. Aqui a coisa é um pouco mais complicada, a descrição do bit quântico ela é mais complicada, ela é um vetor, né, de Bloch, e os possíveis estados eles não são contidos numa linha, mas sim numa esfera, e por isso temos mais tipos de efeitos possíveis. Tá? Bom, e daí que se nós estamos interessados numa teoria de codificação, teoria de informação, nós temos que pensar como que esses canais, né, afetam, na verdade, já vimos como eles afetam a minha codificação, ou seja, o estado que eu gostaria de ter e o estado que, na verdade, eu vou ter após uma transmissão de uma mensagem por um canal físico, por exemplo. Né? Mas agora eu tenho que prever, né, como esses erros podem acontecer e como que eu posso corrigi-los. Tá? Então, esse vai ser o objetivo da aula que vem, onde nós vamos falar justamente sobre códigos de correção de erro e como, né, que eles são implementados no caso quântico, né, em contrapartida ali aos casos clássicos que vimos, por exemplo, no caso do código de repetição. Tá bem? Então, por hoje é só, né, a gente volta a discutir esse assunto na aula que vem. Tchau.